Muito bem, meus amados irmãos e amigos, estamos estudando o Sermão do Monte e hoje o 30º estudo. Olha só que bênção, um mês estudando apenas uma pequena parte de um livro da Palavra de Deus. A Bíblia tem 66 livros, estamos estudando apenas 3 capítulos de um desses 66, que é o livro de Mateus e os capítulos 5, 6 e 7 que compõem o Sermão do Monte. E agora, no capítulo 6, nesse 30º estudo, nós vamos aqui aprender sobre oração. O versículo 9 eu dividi em 3 partes, daí se explica essa colocação, Mateus 6, 9a, indicando apenas a primeira dessas 3 partes. Mas aqui nós vamos ler apenas uma frase, que é a seguinte: vocês orem assim. Numa outra tradução diz, vocês devem orar assim. Essa palavra de Jesus precisa ser compreendida dentro de um contexto. Quando ele diz, vocês devem orar assim, ou orem assim, ele está falando a respeito do que deve ser feito, como você e eu devemos orar. Ele vai nos ensinar a orar. Jesus está fazendo ali com seus discípulos, dando uma instrução, um ensino da forma correta para orar. Não só a forma correta, mas o conteúdo desta oração. Ou, melhor dizendo, as bases desta oração. Se nós entendermos ou nos lembrarmos do que ele havia falado antes, a gente vai compreender o sentido do vocês devem orar assim. Porque nos versos anteriores, Jesus havia dito para os seus ouvintes, para os seus discípulos, quando vocês forem orar, não orem como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas e nas ruas para serem vistos pelos homens, porque assim eles já receberam a sua recompensa. Quando vocês orarem, orem em secreto, entrem no quarto, fechem a porta e orem em secreto. E o Pai de vocês que veio em secreto vai recompensar. E na segunda parte sobre a oração, Cristo fala o seguinte, e quando vocês forem orar, não use de vãs repetições como os pagãos, que acham que pelo muito falar serão ouvidos, mas saibam que o Pai de vocês já conhece o que vocês vão pedir antes de pedirem. Então Jesus está dizendo aqui que você e eu, quando formos orar, não devemos nos espelhar naqueles que aparentam uma religiosidade que não é verdadeira e nem ficar repetindo de modo incansável como se fôssemos ter alguma coisa pela repetição excessiva. Não é nada disso. Então, se nós não devemos orar como os pagãos e como os hipócritas, como devemos orar? E aqui entra esse contexto. Vocês devem orar assim. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu vou lhes ensinar a orar. Isso mesmo. Orar, meus queridos irmãos e amigos, não é simplesmente falar de modo inconsequente, falar sem qualquer critério, pedir coisas indevidas. Quanta gente ora, mas porque não aprendeu a orar, fala coisas desnecessárias. O próprio Tiago, irmão de Jesus, quando estava instruindo os seus leitores no capítulo 4, diz, olha, vocês pedem, vocês oram pedindo e não recebem. E por que não recebem? Porque pedem mal, para esbanjar. Então, esse é um equívoco. Por outro lado, pedir algo e não reconhecer e não agradecer é outro equívoco. Como devemos orar? Essa é uma grande dúvida. O apóstolo Pedro e os demais apóstolos chegaram em certa ocasião e disseram para Jesus e fizeram um pedido, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Que coisa maravilhosa! Pedro já era um homem adulto e quando você lê na Bíblia Pedro e André, que era o seu irmão,
Pedro é o mais velho, André o mais novo, Tiago o mais velho, João o mais novo. Eram duas duplas de irmãos, Pedro e André, Tiago e João. E quando a Bíblia coloca o nome de alguém depois de outra pessoa, é porque essa pessoa ou tem autoridade maior ou de idade maior, mais avançada, o que também implica em autoridade. Bom, o fato é que Pedro, em outra passagem, quando diz: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos, Pedro estava ali mostrando algumas coisas que eu quero aqui destacar. A primeira delas é a questão da humildade. Senhor, ensina-nos. Pedro já era um judeu de idade, muito experiente como pescador, mas ele não sabia orar como devia orar. Ele tinha vontade, mas não tinha a instrução devida. Então, se nós quisermos aprender a orar, precisamos humildemente suplicar, precisamos humildemente reconhecer que devemos aprender. Por outro lado, quando Pedro disse: ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos, eu quero destacar que a gente deve seguir bons exemplos. A gente deve se mirar em boas pessoas. Os discípulos de João aprenderam a orar porque João lhes ensinou. E Pedro, se espelhando em João, que ensinou, e aos discípulos de João que aprenderam, isso eu também quero, Senhor. Nós queremos aprender a orar, que o Senhor nos ensine a orar. E então a gente vê aqui em Mateus capítulo 6, 9, parte A, vocês devem orar assim, ou vocês orem assim. Quando Jesus disse, vocês devem orar dessa maneira, é porque existe uma forma adequada para orar. A gente vai ver aqui, tempos depois, no segundo estudo dessa parte, a gente vai aprender aqui que orar é algo tão maravilhoso, mas tão especial, que precisamos fazê-lo da maneira certa. E Jesus se dispõe a ensinar. Jesus quer que você busque a Deus de todo o seu coração, que você ore verdadeiramente, que você diga para o Senhor: Senhor, ensina-me a orar. Eu quero falar contigo. É interessante porque quando Jesus disse, vocês devem orar assim, ele, obviamente, estava dando início ao seu ministério terreno. Jesus, durante 3 anos, ministrou a palavra, ensinou, pregou, cuidou, curou pessoas, comunicou o evangelho. Jesus estava ali em carne e osso. Então Jesus mostrou para os discípulos alguns princípios. Jesus estava mostrando para os discípulos a forma correta. E a partir do próximo estudo, nós vamos ver quais são os princípios que devem fazer parte daquele que ora. Vocês devem orar assim. Isso quer dizer que, se quisermos orar da maneira correta, precisamos ler esses princípios que Jesus aqui colocou na famosa oração do Pai Nosso. Alguns dizem que é a oração universal. Muitos são os nomes desta oração aqui que Jesus colocou. Mas lembre-se de uma coisa, o título é uma invenção nossa. No texto original não há um título, a oração do Pai Nosso. Não há. A gente apenas aprendeu com a tradição, com o comunicar de forma oral, de pai passando para filho, mãe passando para filha, a oração. Mas a oração do Pai Nosso, que vamos aprender no próximo estudo, a partir da primeira frase, é, na verdade, uma referência, é um modelo de oração. Modelo no sentido do que deve ser, estar presente na oração. A oração do Pai Nosso, que vamos aprender ainda detalhadamente, não é como uma, digamos, varinha de condão, que a gente deve repeti-la num momento difícil para que assim as coisas que desejamos aconteçam.
A oração do Pai Nosso que Cristo vai ensinar ou ensinou aos seus discípulos não é uma oração para ser repetida como a nossa forma de expressar o que desejamos. Até porque, se eu repito constantemente o que já foi dito, eu não vou estar me expressando, eu não vou estar colocando com as minhas palavras aquilo que eu creio, aquilo que eu sinto, aquilo que eu necessito. A oração do Pai Nosso, portanto, traz princípios. É isso que Cristo colocou. E é interessante que essa oração não é uma oração para ser repetida, que só uma vez Jesus falou. Uma única vez, se você ler os 28 capítulos do livro de Mateus, só em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, que a gente encontra a conhecida oração do Pai Nosso. Em nenhum outro momento Jesus a repetiu, quer para dizer para os seus discípulos, ou ele mesmo, no momento particular de oração, repetindo-a do começo ao fim, todas essas expressões. São princípios. Cristo passou a ensinar aos discípulos os princípios que devem nortear a nossa comunhão, a nossa oração ao Senhor. E é interessante, quando ele disse, vocês devem orar assim, uma coisa que é muito importante, Jesus estava ensinando, ou iria ensinar aos discípulos aquilo que ele praticava. Realmente, uma pessoa só tem autoridade no ato de ensinar se ela é praticante do que ensina. Ensinar o que faz o que ensina. Não tem essa história de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não. Jesus ensinava o que praticava e praticava o que ensinava. Se ele disse aos seus discípulos, vocês devem orar assim, é porque Jesus realmente praticava. E quando os apóstolos, incluindo Pedro, disseram, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos, é porque os seguidores de Jesus, em particular os apóstolos, viram tantas vezes em que Jesus ensinou, ou melhor, tantas vezes em que Jesus praticou a oração. Se você ler os 24 capítulos de Lucas, você vai observar quantas vezes a Bíblia apresenta Jesus orando, quer em público, como a gente vê no momento da ressurreição de Lázaro, quer antes de multiplicar por 2 vezes os pães, ele orou. Também Jesus orou quando passou a noite inteira antes de escolher de tantos discípulos, 12 apóstolos. Jesus orou 3 vezes consecutivas ali antes de ser preso e ser julgado e condenado à morte. Então Jesus praticou oração. E mais, Jesus contou parábolas sobre a oração para mostrar para os discípulos alguns aspectos importantes da oração. Por essa razão é que em Mateus capítulo 6, versículo 9, quando ele disse, vocês devem orar assim, Jesus estava ali ensinando, ou iria ensinar aos seus discípulos algo que ele praticava. A oração, meus queridos irmãos e amigos, não é algo teórico. A oração não é algo que apenas se deva conhecer, é preciso praticar. E é interessante, a oração só se aprende fazendo. Não existe um seminário de 4 anos para você aprender a orar. Aprende-se a orar orando. É verdade que algumas pessoas, talvez pelo nervosismo, talvez pela falta de prática, quando vai orar, se atropela, ou fala muito, ou fala pouco, fala coisas indevidas, ou tem uma linguagem inadequada. Mas à medida em que a gente vai praticando a oração, a gente vai aprendendo a falar com Deus de modo adequado. Quer um exemplo, uma comparação?
Seu filho, quando era pequeno, sua filha, quando ainda estava iniciando as suas primeiras falas. Pois é, às vezes você nem entendia, mas se esforçava para ouvir e descobrir o que seu filho, a sua filha estava ali comunicando. Às vezes a criança queria pedir algo, falar algo, mas não conhecia as palavras adequadas. Assim somos nós em relação a Deus. A gente tem necessidade, a gente tem vontade, mas às vezes a gente não sabe como orar. Então é preciso a gente ler a Bíblia, a gente ver aqueles momentos, ou melhor, ler aqueles momentos em que Jesus, diante dos seus discípulos e multidões, orou. Então, pratique a oração. Mesmo que não tenha tanta habilidade, mas busque a Deus. Seja sincero diante do Senhor e o faça em nome de Jesus. Portanto, nós vamos, no próximo estudo, começar a meditar, a pensar mais em cada princípio que está presente nesta oração que Jesus ensinou. Princípios que devem fazer parte da oração de cada um de nós. Por essa razão, eu quero aqui novamente citar as palavras de Jesus. Vocês orem assim. Vocês devem orar desse jeito. Que você leia a palavra de Deus, aprenda com Jesus como orar a Deus no nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua palavra. Que cada um de nós aprenda cada dia mais a falar contigo, ó Deus, no nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo nos ensine a cada dia a nos comunicarmos ao Senhor pela Tua palavra. Muito obrigado por esse tempo de aprendizado, muito obrigado por esta bênção que é poder falar contigo, ó Deus, nós na terra e o Senhor nos céus inatingíveis, mas a nossa oração chega ao Teu trono de graça no nome de Jesus. É no nome de Jesus que oramos e já agradecemos hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Seja feliz com Jesus, hoje e sempre. Amém.